Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e a bênção de Allah sejam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros, seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Como nós sabemos, um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele foi perguntado a respeito do que era o Islã, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o Islã é testemunhar que não há outra divindade senão Allah e que Muhammad é seu mensageiro. Esse é o primeiro pilar que nós falamos. Segundo, aprimorar as orações. Terceiro, pagar o zakat. Quarto, fazer o jejum no mês de Ramadã. Quinto, a peregrinação à Kaaba, desde que haja recursos. Então, nós vimos o primeiro pilar, que é o testemunho de fé. O segundo pilar, que é a oração, nós falamos na aula passada. E nosso terceiro pilar hoje, inshallah, pagar o zakat. O que é o zakat? A começar do zero. O que significa a palavra zakat? A palavra zakat, no árabe, na verdade, ele tem um significado amplo. E ele significa principalmente purificação. Allah subhanahu wa ta'ala disse, por exemplo, no Alcorão: de fato, aquele que se purificar terá êxito. E a palavra utilizada para purificar foi tazakka, ou seja, derivada da palavra zakat. Então, o zakat, em verdade, significa purificação, bênção e crescimento. Esses são os significados principais da palavra zakat. Então, se subentende, então, que a palavra zakat e que o fato da pessoa contribuir com o zakat, pagar o zakat, é uma purificação para um muçulmano. Veja que o zakat, se nós fôssemos definir o que é o zakat na lei islâmica, o zakat é um direito que se aplica à riqueza com certas condições. E a sua distribuição se destina a certos grupos determinados em um prazo de tempo definido. Ou seja, o zakat é um direito de Allah sobre a riqueza do muçulmano. Todo o muçulmano que tenha o valor estipulado, acima do valor estipulado por Allah subhanahu wa ta'ala e por seu mensageiro, deve pagar o zakat. E o zakat é uma porção dessa riqueza destinado a certo grupo de pessoas que nós veremos, inshallah, na aula de hoje. E deve ser cumprido dentro de um prazo de tempo definido. Então, normalmente nós entendemos que o zakat, nós falamos geralmente que o zakat é 2,5% da riqueza, do lucro da riqueza que nós temos. Mas não é bem assim. A verdade é que depende da riqueza e depende dos bens que nós temos. Nem sempre é 2,5%. Tudo isso depende, primeiro, do valor que nós possuímos. Segundo, do tipo de bens que nós possuímos. E depois ainda depende da maneira que nós faremos o zakat. Isso tudo nós veremos, inshallah, no decorrer da aula, inshallah. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, a gente tem que entender que o zakat é um dos pilares do Din, é um dos pilares do Islã. E quando nós falamos em pilares do Islã, quando nós falamos em pilares, é aquilo que sustenta a religião. É aquilo que sustenta a religião. E sem um desses pilares, sem um desses 5 pilares, se um deles não for cumprido corretamente, então o que acontece? Acontece que nosso Islã é invalidado, porque nós quebramos o pilar principal. Então, a opinião unânime dos sábios confirma que o zakat é obrigatório a todo aquele que tenha a quantidade mínima para que seja feito. É obrigatório a todo muçulmano que tenha esse valor mínimo. E aquela pessoa que nega o zakat sabendo a obrigatoriedade é considerado um incrédulo. Aquele que diz que o zakat não é obrigatório, sabendo que ele é obrigatório, é um kafir, é um incrédulo. E aquele que não paga o zakat por avareza ou paga menos do que deveria
é considerado por alguns sábios como incrédulo e por outros sábios é considerado como um opressor injusto. E ele tem diversos hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam que mencionam o castigo daquela pessoa que não cumpre com o zakat. Vejam, por exemplo, esse versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz. Allah subhanahu wa ta'ala se refere aos incrédulos nesse versículo. Ele diz: mas se eles se arrependerem, oferecerem a oração e pagarem o zakat, então serão considerados vossos irmãos na religião. Subhanallah. Aqui, nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala nos diz que os infiéis, os incrédulos, só se tornarão parte da religião quando se arrependerem, oferecerem a oração e pagarem o zakat. Ou seja, se eles fizerem isso, serão nossos irmãos na religião. Se negarem a fazer uma dessas coisas aqui, então não são nossos irmãos na religião. Por isso, aquele que não cumpre com o zakat, ele, em verdade, não está dentre aqueles que são nossos irmãos na fé. Por esse motivo, o Khalifa Abu Bakr as-Siddiq, o Khalifa Abu Bakr, ele foi nomeado logo após a morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Khalifa Abu Bakr, que era o companheiro mais próximo do profeta sallallahu alaihi wasallam, que foi nomeado unanimemente pelos Sahaba, pelos companheiros, logo que ele assumiu o califado, ou seja, a liderança do Estado Islâmico, algumas pessoas entre os muçulmanos se negaram a pagar o zakat. Algumas pessoas entre os muçulmanos se negaram a pagar o zakat e disseram que não iam pagar mais o zakat. O Khalifa Abu Bakr declarou guerra contra eles e disse: por Allah, que combaterei eles até que eles não façam diferença entre a oração e o zakat. Ou seja, uma pessoa que cumpre com a oração não pode fazer diferença entre a oração e o zakat, porque Allah subhanahu wa ta'ala mencionou em diversos versículos, diversas passagens do Alcorão Sagrado, o fato de que o Alcorão menciona o fato da pessoa ter que cumprir a oração e pagar o zakat. E essas passagens foram mais de 80 passagens dentro do Alcorão Sagrado, mencionando o pagamento do zakat junto com a oração. Por esse motivo, o Khalifa Abu Bakr as-Siddiq declarou guerra àqueles que se negaram a pagar o zakat, sendo que aqueles que não pagam, em verdade, estão partindo um dos grandes pilares do Islã, que é o pagamento do zakat. Vejam que, dentre os motivos no qual foi estabelecido o pagamento do zakat, existem diversos objetivos. O primeiro deles, purificar a alma do fiel. O crente purifica sua alma quando paga o zakat. Primeiro porque ele está se livrando de todas as doenças, tal como a avareza, a mesquinharia, está tirando isso do seu coração. Então isso estimula o muçulmano a não ser mesquinho e ajudar seus irmãos muçulmanos. E além disso, o fato da pessoa pagar o zakat, ele abençoa a riqueza. Allah subhanahu wa ta'ala nos diz no Alcorão que aquele que paga o zakat nos traz uma parábola, nos mostra o fato da pessoa que paga o zakat e a pessoa que recebe juros. Aos nossos olhos, a pessoa que recebe juros, ela está incrementando os bens dela. Isso aos nossos olhos. Mas Allah subhanahu wa ta'ala nos diz no Alcorão que a pessoa que recebe juros, em verdade, está tirando a bênção da sua riqueza e está diminuindo a sua riqueza. Aos nossos olhos aumenta, mas Allah subhanahu wa ta'ala nos garante no Alcorão Sagrado que está diminuindo a riqueza. E no caso do zakat é o contrário. Nós tiramos dinheiro da nossa riqueza e pagamos. Aos nossos olhos nós diminuímos a nossa riqueza, mas Allah subhanahu wa ta'ala nos diz no Alcorão o contrário, que não, que a nossa riqueza é abençoada e é multiplicada pelo fato de nós pagarmos o zakat. Então, o pagamento do zakat, além de purificar a alma do crente, ela abençoa a riqueza do crente, fazendo com que ela seja multiplicada. Porque o mais importante dentro da riqueza do ser humano não é só a quantidade
mas principalmente a bênção que Allah subhanahu wa ta'ala coloca nesse dinheiro. Então, às vezes, nós podemos ter 10 reais sem bênção. E esses 10 reais não render para nada. E às vezes nós temos 10 reais e Allah subhanahu wa ta'ala coloca a bênção nesses 10 reais. E subhanallah, esses 10 reais rendem muito mais do que o necessário. Muito mais do que nós achávamos que renderia. Isso tudo porque Allah subhanahu wa ta'ala coloca a bênção. Da mesma forma, diversas histórias do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde é relatado pelos sahaba que muitas vezes o profeta sallallahu alaihi wasallam possuía um pão. E haviam vários sahaba com fome. E todos comiam naquele mesmo pão. Inclusive sobrava pão. O pão, o pedaço do pão, continuou o mesmo. Mas Allah subhanahu wa ta'ala colocou a bênção naquela comida, de fato que todos puderam se satisfazer com aquela pouca comida. Então, o mais importante é a bênção. E a bênção nós conseguimos obedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala. E entre essa obediência está o fato de nós pagarmos o zakat. Conforme o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, aquele que paga o zakat sobre seus bens terá o seu mal retirado dele. Ou seja, todo o mal que possa haver naquela riqueza, Allah subhanahu wa ta'ala purifica a riqueza com o pagamento do zakat. Outra questão é o bem da sociedade. Uma pessoa quando paga o zakat, ela em verdade está contribuindo para a melhora na sociedade e cumprindo com seu direito perante Allah subhanahu wa ta'ala. E isso distribui a riqueza dos ricos para os necessitados. E dessa forma elimina muitos problemas que nós temos na sociedade, tal como a divisão de classes dentro da sociedade, onde nós temos a classe extremamente rica e a classe no qual a pessoa não tem o que comer. Então, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena no Islã a justiça. E ordena que aquele que tenha riquezas dê parte dessa riqueza aos mais necessitados. E isso não é um favor do rico para o pobre, mas uma obrigação perante Allah do rico com relação ao pobre. Porque essa riqueza não nos pertence. Essa riqueza pertence a Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala nos deixou responsáveis por ela. E nos ordenou que nós distribuíssemos a riqueza do mais rico para o mais pobre. Então, de forma que todos pudessem, que tivessem um equilíbrio na sociedade. Além disso, tem diversos outros motivos importantes com relação ao zakat, que é ajudar os necessitados, ajudar aqueles que têm dívidas a cumprirem com as suas dívidas, evitando assim a intriga na sociedade islâmica, além de ajudar na causa de Allah subhanahu wa ta'ala, ajudar as pessoas que estão, por exemplo, em viagem e que tenham perdido seus recursos no meio do caminho e não têm recursos para chegar até seu país. Tudo isso nós veremos, inshallah, mais adiante, na parte que fala das pessoas que merecem receber os zakat. Mas vejamos também que da mesma forma que a pessoa que paga os zakat tem a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa que não paga o zakat tem um grande castigo pela parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Vejam que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse com relação às pessoas que não pagam o zakat. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: no dia da ressurreição, os camelos chegarão ao seu proprietário na melhor condição de saúde, como jamais tiveram no mundo. E se ele não tiver pago o zakat equivalente ao seu valor, eles o pisarão com suas patas da mesma forma. E da mesma forma, o carneiro chegará ao seu proprietário na melhor condição de saúde, como jamais teve nesse mundo. E se ele não tiver pago o zakat, ele pisará com seus cascos e dará chifradas com seus chifres. Então disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: não quero que ninguém chegue a mim no dia da ressurreição trazendo no pescoço um carneiro balindo. Então a pessoa dirá: ó Muhammad, por favor interceda por mim. E eu direi: não posso ajudá-lo porque transmiti a mensagem de Allah a você. Então, subhanallah, todo aquele que não pagar os zakat, a sua riqueza será motivo de castigo no dia do juízo.
Em outro hadith sahih, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que ficar rico pela graça de Allah e não pagar o correspondente zakat sobre a sua fortuna, então no dia da ressurreição sua riqueza será transformada em uma cobra venenosa e com suas 2 glândulas cheias de veneno. E essa cobra se enrolará no seu pescoço e morderá suas faces e dirá: eu sou a sua riqueza, eu sou o seu tesouro. Então, num versículo do Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala disse: são aqueles que acumulam o ouro e a prata e não empregam em nome de Allah. Anuncia-lhes um doloroso tormento. No dia em que aquela riqueza for fundida no fogo do inferno e marcar suas testas, flancos e costas, será dito a eles: este é o tesouro que guardastes para vós. Experimentai agora do que acumulastes. Então, a pessoa que não pagar o zakat tem diversos castigos na outra vida. E além disso tudo, o castigo nessa vida também. Porque o muçulmano que não paga o zakat não só se prejudica, como prejudica a toda a nação muçulmana. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: um povo que se abstém de pagar o zakat calculado sobre seus bens ficará afastado da chuva que cai do céu. E se não fosse pelos animais, não choveria em absoluto. Então, quando nós vemos a seca que muitos muçulmanos sofrem, a seca é devido à falta do pagamento do zakat. As pessoas que não pagam o zakat fazem com que a chuva seja privada por Allah subhanahu wa ta'ala. A chuva não desce do céu até que as pessoas paguem o zakat. E como disse o hadith, se não fosse pelos animais, se não fosse a misericórdia de Allah com os animais, não desceria nenhuma gota de chuva. Com isso nós vimos a importância do pagamento do zakat. E com isso nós precisamos entender como se faz o pagamento do zakat. Então vejamos em primeiro lugar que o zakat ele é dividido sobre 4 coisas. Primeira, o zakat com relação às plantações. Digamos uma pessoa que trabalhe com plantio de grãos ou de frutas, essa pessoa tem que pagar o zakat correspondente ao fato, às plantações. E o mínimo que ele tem que ter para ter que pagar o zakat é 612 quilos, equivalente a 612 quilos de trigo. Então uma pessoa que trabalha com plantações, seja do que for, ela deve ter no mínimo 612 quilos, equivalente a 612 quilos de trigo, para fazer o zakat. Se a pessoa não tem esse correspondente, ela não tem obrigação do zakat. Então esse é o valor mínimo, uma quantidade mínima da plantação no qual ela deve pagar o zakat. No caso da plantação, se o zakat, se essa plantação for de irrigação natural, ou seja, através da chuva, ou através de algum manancial, ou através dos rios, se for de irrigação natural, a pessoa tem que pagar 10% dessa plantação em zakat. 10% dessa plantação em zakat. Esse é o zakat com relação à plantação. Também tem o zakat referente ao dinheiro, a moeda corrente, né? Ou ouro e a prata. Nesses casos, o zakat é o mínimo, o equivalente ao mínimo de 85 gramas de ouro. Ou seja, ou então, no caso da prata, 595 gramas. Então, a forma de nós calcularmos em moeda corrente é ver quanto é que custa a grama do ouro, né, atualizado, a grama do ouro, multiplicar por 85, e com isso nós saberemos o valor mínimo em moeda corrente que a pessoa deve ter do lucro anual. Vejamos que isso é o lucro anual. No caso do dinheiro, é o lucro anual. No caso da plantação, é a cada safra, né? No caso do dinheiro, ele deve ser o equivalente a 85 gramas de ouro ou 595 gramas de prata, e deve ser retirado 2,5% desses bens e pago em zakat.
No caso da pessoa que trabalha com o gado, também tem que pagar o zakat. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha com vacas, por exemplo, o mínimo que ela deve ter para pagar o zakat são 30 vacas. E o equivalente ao zakat seria um terneiro de 1 ano. No caso da pessoa que trabalha com ovelhas, por exemplo, o mínimo 40 ovelhas. E o zakat seria uma ovelha de 1 ano, a cada 40 ovelhas. Então, como nós vimos, existem diversos tipos de zakat e tudo depende de que tipos de bens que a pessoa trabalha. Então, se for moeda corrente, se for através da mercadoria, a pessoa também tem que pagar o zakat. Se a pessoa, por exemplo, tem uma loja, ela deve pagar o zakat pelos bens comerciais que ele possui. Então, tem que calcular quanto é que ele tem em bens comerciais e deve ver se ele tem o equivalente ao mínimo de 85 gramas de ouro. Se tiver, deve pagar 2,5% do que ele possui. Então, esses são os 4 tipos de bens no qual a pessoa precisa pagar o zakat, desde que ela tenha o mínimo prescrito. Outra questão é para quem vai esse zakat? Para quem vai esse zakat? Allah subhanahu wa ta'ala deixou claro no Alcorão um versículo onde menciona 8 categorias de pessoas que merecem receber o zakat. Allah subhanahu wa ta'ala disse na sura Tauba, na sura do arrependimento, as esmolas ou o zakat são tão somente para os pobres, para os necessitados, para os funcionários empregados em sua administração, para aqueles cujos corações têm de ser conquistados, para a redenção de escravos, para os endividados, para a causa de Allah e para o viajante. Isso é um preceito emanado de Allah, porque é sapiente e prudentíssimo. Então são essas as categorias de pessoas que recebem o zakat. Vejamos uma por uma. A primeira delas, os zakat são tão somente para os pobres. O pobre é aquela pessoa que sofre de necessidades, aquele que não dispõe recursos e que apenas não tem nem inclusive para cumprir com as suas necessidades básicas. Esse é o chamado pobre, aquele que não possui meios de satisfazer as suas necessidades básicas. Esse é o primeiro que merece receber o zakat. O segundo que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou, os necessitados. O necessitado é uma pessoa que sofre de necessidades, mas se encontra num estado melhor que o pobre. É aquele que, por exemplo, ele tenha necessidade de ganhar parte do zakat, porque ele, por exemplo, esteja passando por dificuldades, mas ele tem o básico. Então, necessitado, ele está um grau acima ou melhor que o pobre. Então, necessitado também merece o zakat. Para o funcionário empregado em sua administração, ou seja, aqueles que recolhem o zakat. No caso, no Estado Islâmico, o zakat deve ser pago por Estado Islâmico, e o salário daqueles que recolhem o zakat das pessoas é retirado da parte do zakat. Então, no caso nosso, que nós não temos, infelizmente, um Estado Islâmico, nós pagamos o zakat diretamente para as pessoas necessitadas ou as pessoas pobres. Então, no nosso caso, aqui principalmente, não temos pessoas que recolhem o zakat. Mas no caso de um Estado Islâmico, o salário deles também está incluído como parte do zakat. Outra condição, outra pessoa que merece o zakat é para aqueles cujos corações têm de ser conquistados. Então, por exemplo, uma pessoa que abraçou o Islã há pouco tempo. Se o zakat vai fazer com que essa pessoa se aproxime mais ainda do Islã, ou se empolgue mais ainda com o Islã, nós podemos dar parte do zakat para essa pessoa. Ou, por exemplo, para um não muçulmano necessitado, se o pagamento desse zakat vai influenciar ele, vai trazer o coração dele mais próximo do Islã.
Nesse caso, ele pode receber o zakat, mesmo não sendo muçulmano. Mas, só se pode pagar o zakat para alguém que não é muçulmano, nesse caso. No caso da pessoa ter admiração pelo Islã, e o fato de nós pagarmos o zakat para ele, ou parte do zakat para ele, vai aproximar ele mais da religião. Nesse caso, nós podemos pagar. Mas se for, por exemplo, um incrédulo, um não muçulmano, que tem revolta contra o Islã, ou colabora contra o Islã, nesses casos, ou nutre um ódio contra o Islã ou os muçulmanos, nesse caso é proibido pagar qualquer parte do zakat para ele, já que será empregado contra o Islã. Outra questão, também destinado parte do zakat, é para a redenção dos escravos. Então veja como o Islã, muito antes da abolição da escravatura, já incentivava os muçulmanos a libertarem escravos. Se nós olharmos dentro do Alcorão e da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, nós veremos que existem vários tipos de expiação por pecados, por exemplo, que a pessoa faça, onde a expiação é libertar um escravo. Subhanallah. Primeiro vem a opção de libertar um escravo, caso a pessoa não tenha condições de libertar um escravo, ou não tenha escravos como hoje em dia, faça o jejum, por exemplo, ou alimente os pobres. Então, subhanallah, o Alcorão e a Sunna sempre incentivaram a libertação dos escravos. Isso muito antes da abolição da escravatura, ou de alguém sequer imaginar em falar em abolição da escravatura. Então, no caso do zakat, ele inclui também o fato de, se nós podemos pagar parte do zakat para ajudar a libertar escravos, ou então para ajudar um escravo a comprar a sua própria liberdade. Isso é muito aconselhável dentro da religião. Como hoje, alhamdulillah, nós não temos mais escravos, creio eu, né? Nesse caso, nós não precisaremos pagar para essas pessoas. Outra classe de pessoas que receberiam o zakat também são os endividados. E nesse caso, é aquela pessoa que contraiu uma dívida de coisas básicas, necessidades particulares lícitas, tal como a alimentação, a vestimenta, casamento, por exemplo, uma pessoa que teve tratamento médico e ficou endividado, ou a construção de uma casa própria e ficou endividado, ou, por exemplo, uma pessoa que comprou móveis indispensáveis para casa e ficou endividado, pode também pagar o zakat para ajudar ele a pagar as dívidas. Nesses casos, é permitido. Nesses casos, é permitido tu pagar o zakat para um endividado, a fim de que ele consiga cumprir com a sua dívida. Mas desde que essa dívida seja de uma coisa lícita e uma coisa básica necessária. Outra categoria é pela causa de Allah. E nisso inclui várias coisas. Tudo aquilo que for na causa de Allah subhanahu wa ta'ala pode ser empregado parte do zakat. Mas principalmente com relação a jihad, ou esforço ou luta pela causa de Allah. No caso, digamos que os muçulmanos estejam necessitados com relação a jihad. Muitos irmãos nossos que estão necessitados por estarem sendo combatidos contra os incrédulos, combatendo nossos irmãos, né, nós podemos pagar parte do zakat para ajudar nossos irmãos na jihad pela causa de Allah, na luta pela causa de Allah. Então o zakat também pode ser utilizado também no jihad pela causa de Allah. E a última categoria é a questão do viajante. Quem é o viajante? É aquele que ficou no meio do caminho sem recursos para conseguir atravessar de um país a outro. Ou seja, não consegue nem se manter num país, nem consegue chegar no seu país de origem. Para essa pessoa, é permitido dar parte do zakat, da quantidade suficiente para que ele consiga voltar ao seu lugar de origem. Nesse caso, é permitido dar parte do zakat para o viajante que ficou sem recursos na metade do caminho. Então são essas as categorias de pessoas que recebem o zakat. Então, a regra é que o zakat não seja pago para outro, senão para essas 8 categorias mencionadas no Alcorão Sagrado, nesse versículo da Sura do Arrependimento. E o zakat, como nós falamos, é um pilar do Islã. Nós, como muçulmanos, devemos estar atentos com relação a isso e analisar se nós temos o valor mínimo necessário, calcular esse valor
E então calcularmos, se for em dinheiro, ou ouro, ou prata, calcularmos 2,5%. No caso da pessoa que trabalha com plantações, calcular 10%, no caso da pessoa ter irrigação, utilizar essa plantação através de irrigação natural, paga 10% dessa plantação. Se for através de irrigação manual ou irrigação artificial, é 5% da plantação. No caso dos animais, né, do gado, se forem vacas, o mínimo é 30%, e o equivalente ao pagamento do zakat seria um terneiro de 1 ano. No caso das ovelhas, a cada 40 ovelhas, uma ovelha de 1 ano. E assim existem outras regras também. A pessoa precisa analisar quais são as regras básicas, né? E então pagar o zakat conforme o prescrito por Allah e seu mensageiro. Então, irmãos, essa é a nossa aulinha de hoje, e imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que facilite para nós o cumprimento dessa obrigação perante Allah subhanahu wa ta'ala. E nós todos precisamos saber que Allah subhanahu wa ta'ala, em diversos versículos do Alcorão, disse: praticai a oração e pagai o zakat. Mais de 80 versículos do Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena isso. E cabe a nós, além de pagar o zakat e seguir essa obrigação perante Allah subhanahu wa ta'ala, exortar nossos irmãos que façam o mesmo, e lembrar que a nossa riqueza não será diminuída com isso, e sim abençoada. E se nós nos negarmos de pagar o zakat, ao contrário, Allah subhanahu wa ta'ala tirará a bênção da nossa riqueza, e dessa forma nós sairemos perdendo sempre, tanto nessa vida como na outra. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala permita que nós sejamos aqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos una no paraíso da mesma maneira que nos uniu hoje em sua obediência, e que a paz e a bênção de Allah sejam com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.